Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus da Audio Dream e hoje nesse vídeo nós vamos falar da relação entre a assinatura de um fone e o instrumento que você toca. Por que eu decidi fazer esse vídeo? É o seguinte, a grande maioria das pessoas que vem até aqui na Audio Dream, na Avenida Paulista, testar os fones, porque esse é o grande barato. A gente tem todos os fones aqui, diversos amplificadores, instrumentos, tem tudo para você testar. Antes mesmo deles ouvirem o fone, vem uma pergunta: qual fone você indica para o baixista? Qual fone você indica para o baterista? Qual fone você indica para a pessoa que canta, para o vocal? Tá? Então vamos lá, eu vou falar um pouco em relação à assinatura de um fone e o instrumento que você toca. Pode fazer sentido para você, de repente você discordar e aí você deixa um comentário embaixo do vídeo que eu respondo, tá legal? É o seguinte, o que é a assinatura do fone? O pessoal que gosta de um fone, que está acostumado com audiofilia, também está um pouco acostumado com isso. Veja bem, quando você tem alguma ênfase em, de repente, uma frequência, como por exemplo um grave, um agudo, ou médio, ou um sub, você tem normalmente uma assinatura correspondente àquilo. Por exemplo, que você tenha um fone que tem uma assinatura mais grave. Aí o baixista vai relacionar aquilo com o instrumento dele. E, de certa forma, faz sentido, mas às vezes nem tanto. Você tem, por exemplo, um fone muito simples, com um único driver dinâmico, por exemplo. É um dos drivers mais simples que tem, pode ser muito bom e pode ser às vezes nem tão bom. Mas em tese é um driver mais simples do que uma armadura balanceada, por exemplo. E daí você tem um fone com um driver de cada lado, e aí você percebe naquele fone uma assinatura bem grave, que normalmente os fones mais populares têm uma assinatura com ênfase assim no grave. E aí o que você faz? Poxa, esse fone funciona para mim. Só que o que às vezes você não percebe é que esse driver já está trabalhando próximo às vezes do limite dele, tá? Então ele não tem um range, não tem uma capacidade de você aumentar essa quantidade médio, grave ou agudo, e não tem uma separação tão boa de instrumentos. Então no primeiro momento, às vezes você acha isso super interessante, mas depois você consegue perceber que às vezes você vai tirar uma dúvida de uma mix, você não vai ouvir só o seu instrumento, você vai ouvir dos outros da banda, e aí você não vai conseguir. Então naquele momento parecia que aquele fone mais gravudo era mais legal, mas depois de um tempo às vezes você percebe que não. O que acontece assim no nosso caso? Nós fazemos aqui fones que são monitores, então nenhum dos nossos fones vai ter uma assinatura completamente grave, que você vai ver, meu Deus, que grave. A gente tem fones que são monitores, que correspondem ao que está gravado dentro de uma mix. Então o que acontece? Você vai ouvir o que está lá. Claro que tem alguns fones nossos, como Motos, como Daico, que tem, por exemplo, uma ênfase nos graves, mas não é uma quantidade exagerada. Ou com a D8, que tem uma ênfase nos agudos, né? Ele é mais claro, mas isso não é exagerado. E o que é importante, por exemplo, no caso do Daico, que é um fone que tem uma quantidade maior de drivers, você percebe que a assinatura dele é um pouco mais grave, mas se você precisar, numa mix, na mesa de som, por exemplo, aumentar o médio, você vai ter capacidade de aumentar. Se você precisar aumentar o agudo, você vai ter capacidade de aumentar. Então, nesse caso, trabalhar num range não próximo do limite é muito interessante, entendeu? Então, toma cuidado com isso. Se possível, quando você for testar um fone, converse com quem entende, com quem fabrica. No nosso caso aqui, eu, o René é especialista, eu sou fonoaudiólogo, faço os fones. Aí a gente pode explicar. É muito melhor do que você só ter uma informação de um site ou de alguma coisa assim e você não conversar. Inclusive porque, por exemplo, tem fones que nós temos aqui que não servem para palco, por exemplo, que tem uma abertura, que são fones abertos. Então a conversa é sempre fundamental. Tá, pessoal? Isso daí é o que eu tenho para dizer em relação à assinatura e escolha dos fones de acordo com o que você toca.